Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Geralmente eu estou aqui, né? Abrindo a doutrinária, ou lá na frente, ou ali no ambulatório, transitando pela casa. E dessa vez eu recebi o convite, então, para conversar com vocês nessa doutrinária da noite de hoje a respeito da fé que transporta montanha, que move montanhas, né? É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui, né? Então é bastante um tema muito interessante de se falar e ao mesmo tempo muito autêntico, ele é muito atual, né? Falar de fé é falar de algo que não se vê. Então uma das principais conceituações da fé é você acreditar naquilo que não se vê. É você ter fé em algo que não é palpável, que não é visível. Ou seja, é acreditar divinamente na presença de Deus, na existência de Deus. Isso está claro, né, para nós, a respeito da fé. Então é acreditar que de fato Deus existe. Eu me lembro quando eu era pequena, já faz bastante tempo, né, William? Faz bastante tempo. Disseram para mim que se eu tivesse bastante fé, né, eu conseguiria transportar uma montanha de um lugar para o outro. Uma criança pequena vai levar isso no entendimento de que, de fato, é alguma coisa concreta que vai passar de um lugar para o outro. E o que aconteceu? Eu morava num lugar lá tão distante, cheio de montanhas, e uma vez eu me sentei olhando para uma montanha, rezei o anjo da guarda, o santo anjo, né? E pensei assim, agora sim, agora eu vou conseguir tirar essa montanha daqui e passar para cá. Porque disseram que se eu tivesse bastante fé e fizesse uma prece com bastante fé, a montanha ia mudar de lugar. E eu fiz aquela oração e eu fiz várias vezes e a montanha não mudou de lugar. E eu fiquei achando que a minha fé era pouca. Ainda bem que o tempo foi passando, eu conheci a doutrina espírita, e nela traz a definição de montanha. Montanha é tudo aquilo que atravessa o nosso caminho, tudo aquilo que a gente precisa transpor para poder alcançar os nossos objetivos. Então são os entraves da vida, essa montanha. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a resistência e a má vontade dos homens também. Essa montanha, porque tem muitas pessoas que também não querem que aconteça, né, de alguma forma aquilo que estão pedindo, ou querem de imediato. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então eu fiz algumas pesquisas utilizando o Evangelho. A Joana de Ângeles responde para o Divaldo Franco, que desencarnou ontem, né? Já voltou para casa, para a casa celestial. E eu fiz transitei um tanto pela ciência e um tanto pela doutrina espírita. E eu gostaria de trazer para vocês um pouco do que a ciência, o que sempre intrigou a ciência a respeito da fé. A ciência tem alguns questionamentos a respeito de alguns quadros clínicos, principalmente de doentes, que melhoram significantemente a partir do que dizem para o médico. Mas, doutor, por que você melhorou? O médico pergunta, não, foi a minha fé. Foi feita uma corrente de oração, muita gente pediu para eu melhorar, pediu para Deus para eu melhorar e eu melhorei. Então, a fé é uma incógnita ainda para a ciência, para a gente tentar entender por que algumas pessoas que têm fé melhoram e não têm recidiva de algumas doenças e algumas pessoas retornam esses adoecimentos. Então, agora, um fato bem recente, de 19 de março, né? A gente está em maio. 19 de março, o Conselho Federal de Medicina criou uma comissão de diversos especialistas a respeito, para criar uma comissão entre ciência, saúde e espiritualidade, para poder entender o que de fato tem na espiritualidade que a ciência não consegue explicar. Então, essa comissão, ela vai interferir principalmente em quadros de pessoas adoecidas e que melhoram sem uma explicação plausível, né? Sem uma explicação científica, só que nos exames aparecem.
Então, qual é o objetivo principal dessa comissão que o Conselho Federal de Medicina quer? Eles querem saber qual a função da fé, especificamente da prece, para a melhora dos sintomas, para que possa ser utilizado de forma preventiva. Ou seja, se a pessoa tem na sua rotina um momento de oração no seu dia, no momento de prece, prece não é aquela oração estabelecida, como a gente faz aqui o Pai Nosso, que é uma das preces mais poderosas que existem, mas aquela conversa com Deus, aquela conversa sincera, aquela conversa do coração, solicitando alguma coisa que a gente acha que é do nosso merecimento. Mas só Deus sabe o momento que é do merecimento e quanto isso é, né? Então, essa comissão, ela vai estudar principalmente, um dos principais objetivos é a função da prece no melhoramento das doenças. Isso é uma explicação científica que está chegando somente em 2025. Né? É muito recente e, ao mesmo tempo, um questionamento de muitos e muitos anos. Então, durante a prece, já foi constatado cientificamente que durante a prece, essa região do cérebro pré-frontal, toda essa região daqui, ela libera neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, como de fato o exercício físico, a prática da caridade, a prática da empatia, ela vai trazer esses neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina, todos esses neurotransmissores vêm para essa região na hora da prece e fazem com que o cérebro entenda que ele fica numa condição de equilíbrio e muito melhor, que possa trazer um bem-estar e a melhora da doença. Então, se isso for comprovado a partir dessa reportagem, dessa comissão que o Conselho Federal de Medicina está fazendo, pode ser que surjam aí novas práticas clínicas baseadas em evidências de que preventivamente você pode se cuidar para evitar uma série de sintomas de adoecimentos que podem ser evitados. Um outro neurologista, o Dr. Dennis Birman, ele traz uma pesquisa muito interessante do volumetria de sangue no cérebro no momento que a pessoa está em prece. Então, assim, essa região pré-frontal é a nossa região, é a região que mais decide a nossa vida. Ela está nessa região aqui. Por isso que nos casos de Alzheimer, essa região frontal ela vai se distanciando da calota craniana. O cérebro vai se distanciando um pouquinho, vai diminuindo o tamanho. O que é que acontece com esse lobo pré-frontal, antes da fonte? Então, é bem aqui em cima, assim. No momento em que tem uma prece, que a pessoa passa, por exemplo, 15 minutos em prece, tem uma irrigação de volume de sangue, mais ou menos em torno de 62 ml de sangue chegam para essa região. É uma região responsável, porque ela é a área mais humana do cérebro. É através dela que a gente vai tomar decisão, através dela que a gente consegue fazer as coisas, consegue refletir. É a área das funções executivas. Isso é fascinante, porque não tem nenhum outro componente que a pessoa possa fazer, que possa trazer uma irrigação de sangue tão imensa para o cérebro do que a oração, do que a prece. Então, vocês já imaginaram 62 ml de sangue a mais no teu cérebro? Isso significa volume, ou seja, o cérebro ele pode aumentar de volume ao invés de diminuir, como são nos casos das doenças degenerativas, né? No caso, o Alzheimer ou as outras demências que são esperadas no decorrer da idade. Então, essa irrigação traz um melhor poder de discernimento nas nossas decisões. Por isso que muitas pessoas, antes de tomar uma decisão, inclusive o Dr. Dennis traz, se você tem uma decisão importante para tomar, faça uma prece antes. Passe um momento com Deus, né? Peça a Ele de verdade o que for melhor para aquela situação. E isso vai trazer um melhor poder de decisão e uma assertividade muito maior. Você estando em prece, você traz isso para
para a resolução desse problema. Então, mais uma vez, a gente está tratando de ciência envolvendo religiosidade, envolvendo prece, envolvendo fé, e que traz conteúdos e traz resultados bastante importantes. Uma outra, a gente já conversou, né, Rita, sobre a questão de uma reportagem também que saiu, que foi realizada entre os anos 2020 e 2021, então é bem recente para nós. A Universidade Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo fizeram um estudo coletando sangue de médiuns, de pessoas intituladas médiuns, com mais de 10 anos de prática, e pessoas não médiuns, fizeram esse comparativo e, de fato, encontraram mais de 15 mil variantes na configuração sanguínea das pessoas médiuns e das não médiuns. Isso está principalmente no sistema imunológico. Então, a ciência vem trazendo de alguma forma respostas científicas para aquilo que a gente já sabe, que a doutrina vem trazendo há muitos anos, que o quanto a prece é importante para várias áreas da nossa vida. Tanto que quando uma pessoa desencarna, o que a gente pode fazer por ela? Rezar, né? É a única coisa que a gente pode fazer por ela. Não adianta ficar pedindo coisas, não adianta ficar chorando, assim. O que ela precisa de fato naquele momento é de prece. E se a gente fizer isso, cada um fizer um pouco disso para a pessoa que desencarnou, auxilia muito na condução dela nesse novo momento que ela está passando. Então, a fé... Quando se fala, por exemplo, de milagres, né? Os milagres, eles são movidos pela fé. Não tem milagre que possa não ter existido se não teve um fator de fé envolvido. Então, quando a gente chega nessa parte da ciência e a gente se depara com resultados científicos a respeito disso, e a gente está numa doutrina, né? Cada um de vocês que chegou até aqui, veio das suas casas, o anjo de guarda trouxe vocês até aqui, vão acompanhar na volta, saber que a prece, esse hábito que a gente precisa ter da prece diária, ela vai nos organizar, ela vai nos esclarecer a respeito de vários setores e de vários fatores que podem fazer o melhoramento da nossa vida. Quando a gente não está no momento bom, a prece é a coisa que mais pode, a tarefa assim, que mais pode nos fortalecer em momentos de injustiças, em momentos de cansaço, né, gente? Quanto cansaço que a gente sente, quanto esgotamento, quanto trabalho que a gente tem. E a fé é o que traz um conforto. E a fé, você acreditar em algo que não pode ser visto, ser palpável, cultivar essa fé não é uma tarefa fácil. Nunca foi, né? Você ter uma fé em algo que não se vê, né? Você não vê Deus, mas você sabe que Deus está em todas as coisas que aqui estão. Então, a fé é de cada um na intensidade que cada um consegue. E Deus está aí para provar tantas coisas que acontecem a partir do momento que a gente resolve pedir com dedicação e com fé aquilo que a gente precisa, com muito cuidado, não exigindo de Deus aquilo que não é possível, porque Deus não é nosso funcionário, né? Deus não é nosso funcionário, não vai pedir uma coisa para Deus e querer que venha de imediato aquilo para você. Ele sabe a hora certa, o momento certo. É muito, muito tranquilo a gente escutar de alguém assim, ó. Eu pedi para Deus uma coisa, eu precisava, e Deus não me deu. E aí, depois de uns 5, 6 anos, Deus deu. Foi melhor agora. Né? Porque Deus sabe a hora melhor que a gente precisa daquilo. E quantas coisas nos acontecem que vem como provação mesmo nesse mundo, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, então o tempo todo a gente está sendo envolvido e a gente está sendo colocado à prova de vários setores, de vários fatores que nos deixam intrigados com a nossa própria existência, com a nossa vida, com as nossas escolhas, né? Com as nossas perdas. Quantas perdas no decorrer da vida, né? Quanto mais a gente vive,
mas a gente também perde, né? Porque pessoas vão e vêm. Na minha pesquisa aqui, não sei se vocês conhecem a Raquel de Queiroz. É uma jornalista e uma escritora muito famosa. E ela desencarnou em 2013 e ela escreveu o livro 15. Foi muito usado nos vestibulares, né? O 15. E ela é uma pessoa que numa entrevista que ela deu, ela disse que é uma pessoa que nunca se apegou a nenhum tipo de fé. Nunca viu isso uma coisa importante para a vida dela, até que um dia a filha dela desencarnou. E aí o que é que ela diz? Ela não quer dizer sobre ter fé ou não ter fé, mas ela não tendo fé, a única coisa que ela pôde fazer foi chorar. Ela não tinha a que se apegar, ao que ter para poder entender aquele momento da vida dela. Perder uma filha, né? Geralmente a gente espera que os filhos partam depois da gente, né? Desencarnam depois da gente, mas não, às vezes eles vão antes, porque já cumpriram o que tinham por aqui. Então ela diz assim, ó, se você tem uma fé, mesmo que seja pouca, se agarre a ela, esteja com ela, amplie essa fé para que não aconteça como eu. Eu só chorei. Não tinha mais o que eu fazer, não tinha mais em que acreditar, eu só chorei. E eu chorei muito. Ela dizendo isso, eu achei muito interessante a frase final da entrevista. Ela diz: quem não tem fé é uma pessoa infeliz. Então, ela estava se colocando como uma pessoa bastante infeliz. No momento dessa tragédia na vida dela, que ela perdeu a filha, ela não tinha ao que se apegar para poder acreditar que aquele momento era um momento também necessário e fazia parte da vida, do processo de vida em si, né? E nós vamos lá para a música, onde Gilberto Gil diz, né? Andar com fé eu vou, e a fé não pode falhar. Uma das coisas que a gente pode estar pedindo na nossa oração é pedir para Deus não deixar a nossa fé fraquejar. Né? Tem hora que a gente briga com Deus, não é? Eu cuido do meu pai, com 85, 8 dias, ele brigou com a Nossa Senhora. Ele brigou com a Nossa Senhora e ele disse, olha, eu tenho rezado demais para esse meu pé ficar bom, deu uma trombose no pé direito, e eu tenho rezado muito e eu não vou rezar mais. Eu não vou rezar mais porque eu rezo, e eu sempre estou com dor e eu não melhoro, então eu não vou mais rezar. Aí ele falou isso para mim, que tinha feito isso na noite anterior, na imagem da Nossa Senhora que está lá no quarto dele. Eu disse, pai, por que o pai fez isso? Ah, tô cansado de rezar e não ver resultado, eu não vou rezar mais. O pai, fica difícil, né, pai? Porque agora você me traz uma responsabilidade grande que é de fazer as pazes com a Nossa Senhora, né? Porque agora eu vou ter que conversar com ela aqui e depois o pai vai vendo que tem que mudar isso. E eu fui, né, conversando com ele, e o pé do meu pai, né, de vez em quando ele tá aqui comigo, hoje ele não veio porque eu tô gripada, então ele não pôde vir comigo. O pé do meu pai sarou, não tem mais nada, graças a Deus. E aí ele fez as pazes com a Nossa Senhora. Aí ele fez as pazes, disse que já está rezando toda noite, agradecendo. Mas não é o exemplo do meu pai em si, né? E eu dali botar flor lá para Santa, né? Tadinha. Fazendo o que eu podia, né? Fazendo o que eu podia dentro daquilo que o pai também pôde fazer, que foi não querer mais rezar. Então, o pai melhorou, hoje ele é muito grato, né? Ele é muito grato a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, pelo pé ter melhorado. Mas precisei conversar um monte com ele, que a melhora não é no tempo dele, porque ele pedia para melhorar de imediato. E o meu pai precisava de todo esse processo de estar com a gente, de entender que não tinha mais tanta força, né? E precisava ser cuidado. Então, a gente... às vezes a gente é muito imediatista, né? Acho que a gente é muito egoísta, né? Pensa só na gente, né? Não tem essa humildade de observar que o outro também precisa. Então, quando a gente também vai lá na música do Zé Ramalho, quem revelará o mistério que tem a fé? Meu pai pediu tanto para Nossa Senhora curar o pé dele e ela não curou. No dia, na hora, no momento que ele pediu, mas depois veio, eu calculei que iria esse ano todo de recuperação, em abril ficou melhor.
E aí foi uma longa conversa, eu e ele, a respeito disso. E hoje a fé dele está bem mais fortalecida, ele está sempre por aqui, né? Então, a gente vai lá na Joana de Ângeles, ela é a mentora de Divaldo Franco, né? Divaldo Franco ontem às 21h30 voltou para a Pátria Espiritual. E ele fez uma pergunta bem interessante para Joana de Ângeles. Ele pergunta assim, ó. Opa! Ele pergunta... Em virtude das dificuldades da vida, as pessoas andam temerosas, andam aflitas, né? Cheias de dúvida. Como cultivar essa fé, Joana? Aí ela diz, né? A fé é a chama divina que aparece, ou melhor, que aquece o espírito e dá-lhe força para superar tudo. As mágoas, as desavenças, as revoltas, as traições e até mesmo a morte. Então, Joana de Ângeles é uma psicóloga, né? Ela é a mentora espiritual do Divaldo. Então, ela traz assim que a fé, a gente precisa cultivar essa fé porque ela nos coloca num lugar de que aquilo que aconteceu também era parte do planejamento da nossa reencarnação aqui nesse plano. Então, se ela nos conforta em diversos momentos da nossa vida, por que a gente vai questionar a fé? Questionar essa nossa forma de pensar, se não ter humildade para perceber que ela vem, a fé, a nossa perseverança naquilo, entender que nós temos obstáculos como todo mundo, que nós temos problemas como todo mundo. Só que tem pessoas que acham que tem mais problemas do que o outro, né? Tem pessoas que acreditam que o meu problema é maior do que o outro, mas não. São problemas que a gente às vezes dá uma amplitude que nem é tanto, né? Às vezes, conversando com Deus, tudo fica mais leve. Por que fica mais leve? Porque nessa conversa com Deus a gente relaxa e o nosso cérebro pode ser melhor irrigado e a gente toma melhores decisões. Tanto que tem momentos que a gente vai dormir com um problema e chega de manhã com a solução. E não tem uma explicação, né? Mas tem, né? Então, trazendo aqui para a nossa doutrina, a fé, então, ficou claro para vocês que a fé é acreditar fielmente em algo que não se vê. Ou seja, acreditar que Deus existe, acreditar na presença de Deus, que foi Ele que criou tudo isso aqui que a gente está, né? E as montanhas, então, são todos os entraves que a gente atravessa para conseguir, então, alcançar a nossa melhora, os nossos objetivos. E nós temos dois tipos de fé, a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que não questiona, é aquela que não reflete, é aquela que em muitos casos traz aquela questão do fanatismo, né? Nós temos fé, tem pessoas que têm alguma fé, que têm um fanatismo, que tentam, né? E passando esse fanatismo para outras pessoas, tentando evangelizar da forma que conseguem. E nós temos a fé raciocinada, que é aquela que se apoia em fatos e não deixa dúvidas. É você refletir sobre a fé. Que fé é essa que transporta montanhas, que faz com que o nosso problema possa ter um certo grau de diminuição e de entendimento para que ele possa ser solucionado. No livro que nós temos do Consolador, tem uma questão lá, 354, que o Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da fé? É a confiança na realização de algo, mas a fé raciocinada é que se baseia na compreensão das verdades espirituais. Ou seja, você acreditar que existe uma força maior, que a espiritualidade traz sempre. Aqui na nossa casa hoje, bem antes da gente chegar, já toda a espiritualidade amiga está aqui, conduzindo de alguma forma, preparando esse ambiente para a nossa chegada. Por isso que quando a gente chega aqui e depois retorna para o nosso lar, a gente está um pouco mais confortável, né? Um pouco mais sereno, um pouco mais esclarecido, um pouco melhor, porque aqui tem todo um preparo espiritual. Então, a espiritualidade, quando vem a ciência explicar, nada mais é do que a espiritualidade já traz há muitos anos, né, Ritinha? Então, a espiritualidade, ela já vem tratando disso toda a vida.
né? E agora a ciência questiona e entra em pesquisas para poder estar, de alguma forma, explicando alguns fenômenos que são considerados inexplicáveis, como a questão dos milagres, a questão das melhoras, a questão do quanto o cérebro funciona melhor depois de uma prece. Então, que a gente possa ter na nossa casa o momento do evangelho, né, no lar. É um dia de escolher uma parte do evangelho e estar falando sobre isso, que a gente escolha uma parte do nosso dia, nem que seja ao dormir ou ao levantar, mas elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e ter nele o alicerce maior do que a gente precisa para poder estar levando a nossa vida, porque nós temos uma rotina, nós temos um tempo aqui, né? Como já dizia um velho amigo, não vamos desperdiçar essa encarnação, né? Se nós estamos aqui nessa casa, a gente já está bastante esclarecidos a respeito do nosso lugar nesse planeta, que é de provas e expiações. Cada um que chega aqui tem as suas dificuldades, cada um que chega aqui tem as suas habilidades, e cada um que chega aqui procura um pouco de paz, né, interior, para que possa seguir a sua vida de uma forma mais plena. Então, nessa nossa fala de hoje, eu tentei, né, trazer essa caminhada entre ciência e espiritualidade. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para a reflexão a respeito do que é explicável, que a espiritualidade já vem trazendo há muitos e muitos anos, e do que a ciência está tentando explicar a respeito de fenômenos que já eram conhecidos, já eram explicados através da espiritualidade. Então é um caminho, parece contraditório, mas os dois caminhos, eles querem encontrar, eles estão trazendo soluções, né, para que a pessoa consiga, de uma forma muito simples, conseguir um estado de espírito melhor. Isso, quando a gente fala aqui da ressonância daqueles 62 ml de sangue no lóbulo pré-frontal, mesmo você praticando exercício físico, vai entre 7 e 8 ml. A empatia, a fazer o bem, não chega a 10 ml, mas em 15 minutos de prece, chega a 62 ml de volume no cérebro. Então, assim, causa um bem-estar muito grande. E a gente está falando de pessoas que foram colocadas em máquinas de ressonância magnética e foi medida essa volumetria. Então, não tem nenhum outro fator que possa aumentar a frequência do volume de sangue no cérebro que não seja a prece. Isso é cientificamente comprovado. Então, se tem uma possibilidade de a gente ter uma condição de cérebro, cuidar dele para que ele não diminua o tamanho, né? Que ele possa estar ampliado, e é através da prece que a gente possa estar praticando isso de alguma forma, diariamente, na medida de cada um possa fazer isso, e para melhorar o seu bem-estar, porque nada melhor do que a gente estar bem com a gente, bem com o mundo, né? Bem com o nosso entorno. E a fé humana é o desenvolvimento das faculdades da humanidade, né? Essa fé que a gente tem, ela é nossa, ela é inerente ao humano e ela nos faz bem. Então, a partir disso, eu encerro aqui a minha explanação. Espero ter contribuído de alguma forma, né, gente? Eu agradeço assim os olhares, a forma como vocês tenham entendido. De algum jeito é subjetivo, né, de cada um, como cada um compreendeu a minha fala. Estou bastante resfriada, então a voz também não está muito boa, mas eu tentei passar uma mensagem de que a prece, gente, a fé, ela realmente move montanhas. Não é aquela montanha quando eu era pequena, mas os entraves da nossa vida, que a gente, de alguma forma, vai diminuindo isso e vai encontrando a solução para os nossos problemas. Uma noite abençoada para cada um de vocês. Muito obrigada por esses olhares atentos, né? Muito obrigada. Posso ter contribuído de alguma forma para a melhora do esclarecimento de algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada, boa noite, que assim seja.